Adriles, nós temos uma população no Brasil hoje que é majoritariamente analfabeta funcional, Sim. em maior ou em menor nível, né? Os dados recentes, os últimos dados do Instituto Paulo Montenegro falam que só 12% da população tem capacidade plena, o que não significa que sejam, assim, Shakespeares, sabe? Mas que tenham capacidade de ler e entender alguma coisa ali. Então, nós temos 88% da população que fica muito vulnerável a essas manipulações Boa. sobre as quais você está falando Exatamente. tanto, né? Há um conceito que é o de câmara de eco, que é aquela repetição. Inclusive, o Rasta fala isso no primeiro episódio Nossa, é incrível do Rasta aquele News. vídeo, né? É muito bom. Para mim, é o melhor de todos. Ele nunca se superou, assim. E ele fala a respeito da câmara de eco, que é como as mídias vão usando as mesmas palavras. Então, elas vão Boa. repetindo as mesmas frases. E a nossa democracia está em perigo. E a nossa isso democracia aí. está em perigo. E a nossa democracia está em perigo. E aquilo vai se reverberando. E é tão engraçado porque a pessoa sai à rua e ela está vendo uma coisa, mas ela liga a televisão e ouve outra. Isso aí. Aí ela vai ao aeroporto e não estranha que se fique a 3 metros de distância. Mas ela não estranha também que você entre no restaurante e possa tirar a máscara Quando se sentar. quando se sentar. Mas quando for ao banheiro tem que colocar a máscara, porque o negócio é a altura. O vírus calcula a altura, né? Então a gente percebe, você citou agora há pouco o 1984, um verdadeiro duplo pensar. Isso aí. Né? Que é aquela capacidade de coexistir com as incongruências. E algo a respeito do qual você sempre fala, e eu adoro quando você fala isso, mas eu sempre acho que você fala pouco. Eu sempre fico assim, eu queria tanto ouvir o Adriles falar mais sobre isso. Eu acho que as pessoas querem ouvir você falando Solta sobre o outras verbo, coisas. Adriles. Mas eu gostaria de que você falasse sobre essa questão da linguagem. Eu sou professora de língua portuguesa, aqui da Brasil Paralelo, inclusive, assista ao curso de gramática normativa. Núcleo de formação. No núcleo de formação, mais de 40 horas, com literatura, inclusive. E essa questão da linguagem é um mecanismo que me assusta, Adriles. Porque, por exemplo, eu não aguento mais explicar para as pessoas que denegrir não é uma palavra racista. Porque é ridículo. É mais ou menos igual essa coisa do seu cancelamento. Ter que explicar que a grama é verde, sabe? Mas não adianta, porque não vai a sua Porque não versão. vai, pois é. E aí eu gostaria de que você falasse um pouco a respeito dessa questão da linguagem, de como a linguagem é usada para moldar a maneira como as pessoas não apenas pensam, como agem. Né? Então, quando a gente fala que as palavras têm poder, isso é menos fofo do que parece e mais real. Porque elas moldam a maneira como a gente pensa e, consequentemente, como age. A sua colocação é perfeita. Eu só posso endossá-la. É 1984. O que você faz quando você tem exatamente querer um domínio da consciência das pessoas? Você proíbe termos. Sim. Quando você reduz o escopo da linguagem, você reduz o escopo da percepção da realidade. Inclusive a não verbal, né? A Como não é o verbal. caso do Por exemplo, te dou um exemplo clássico. O termo favela foi suprimido da linguagem brasileira. comunidade. Pois Agora. é, favela especificava de uma maneira muito objetiva um tipo de situação, de uma moradia imprópria, precária, em morros, em encostas, ou seja, e que havia uma socialização ali, que se transformava numa cultura. Agora, comunidade é o quê? Comunidade é vago. Comunidade pode ser uma cidade, um país, um bairro, uma família, uma associação de 2 ou mais pessoas. Você cria exatamente uma vagueza na percepção dos sentidos e essa vagueza na percepção dos sentidos reduz a sua apreensão da realidade. A partir do momento que você substitui, você elimina termos, você vai eliminando as potencialidades da linguagem. Quando você elimina as potencialidades da linguagem, você elimina, por conseguinte, as potencialidades da formação da consciência. Quando você faz uma educação, que a gente não falou aqui, também em termos identitários, em termos de slogans, de clichês políticos e culturais, o Brasil é racista, o Brasil é homofóbico, todo branco, hétero, alfa é um mal a ser combatido, a masculinidade é um mal, Tóxica. é tóxica, existe uma cultura de estupro, aí você criminaliza um homem que dá uma cantada, que faz uma corte numa mulher, aí você criminaliza toda a sociedade. Como se fosse tudo igual, né? O que você faz quando você faz isso? Você compara, por exemplo, nessa questão da cultura do estupro, de achar que um olhar, ou um gesto, ou um assobio, ou uma palavra que seja mais vulgar, que deva ser suprimida dos dicionários do flerte, da corte que você faz a uma mulher, você compara um sujeito que pega uma mulher numa padaria e a estupra a um homem
que a olha com olhar eventualmente libidinoso numa balada. É tudo fruto da mesma cultura do estupro. Perde-se a Aí gradação. você faz a criação do domínio da linguagem. Você já pega uma sociedade precariamente alfabetizada, você muda o eixo da educação, em vez de colocar conteúdos, você faz um conteúdo socioafetivo, você aprende com a criança. Que desperta os afetos, não a racionalidade. Cria né? um instinto, um princípio revolucionário de que toda autoridade estabelecida é essencialmente má e até contraproducente. O próprio professor que diz isso, se toda autoridade estabelecida é opressora, Inclusive você. começa com ele. Aí o que você cria? Você cria uma geração funcionalmente analfabeta, criada para ser, educada para ser funcionalmente analfabeta, não é só a precariedade da estrutura educacional, é um tipo de educação errado que tem que se colocar no Brasil, não só em escolas pobres, mas em escolas de alto nível, essa educação socioconstrutivista, socioafetiva, que quer criminalizar a linguagem. Você tem a mídia que repete esses slogans ad nauseam, de um tipo de injustiça que está incrustada na natureza humana, nos próprios princípios de linguagem. Você demonstra que não existe isso, mas não adianta. A repetição da negação da realidade é feita inexoravelmente todo dia na cabeça de todas as pessoas. E aí você cria aquilo que a gente começou a falar nessa entrevista, que é um domínio cultural. Aí eu respondendo de novo ao Arthur, por que é o perigo disso? Porque você cria uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. É uma dissonância cognitiva, É uma dissonância cognitiva eterna. em que algumas pessoas que detêm o poder vão ditar o que é ser feliz, o que é ter uma consciência cidadã, o que é ter uma sociedade boa. E uma sociedade boa, nesse princípio politicamente correto de cerceamento e redução e censura de linguagem, é uma sociedade asséptica, que não pode haver arte, porque se tem politicamente correto e você limita a linguagem, você não pode mais fazer literatura, você não pode mais fazer poesia, nem pintura, nem cinema, você reduz o escopo das possibilidades. Ou aumenta, né? Um filme como Aos Silêncios Inocentes, que tinha um personagem que era uma transexual psicopata, que queria ser mulher e escalpelava a pele das outras, hoje seria visto como uma monstruosidade. Você cria nichos de bondade, como esse Ataque dos Cães. Só para dar um exemplo do cinema que eu vi recentemente. É um personagem gay, que ele é oprimido por ser gay, e ele é psicopata, então ele tem o direito de ser psicopata e envenenar aquele que o oprimiu. Você percebe? Então você cria nichos de bondade. Os homens são maus, as mulheres são boas, os negros são bons, os brancos são ruins, os heterossexuais impõem um tipo de opressão, as mulheres são sempre oprimidas. Você destrói a possibilidade de reflexão, você destrói a capacidade da arte, você destrói, isso é interessante, a capacidade de humor, para não ficar só na abstração. Sim. Pergunta se tem um departamento de humor na Rede Globo hoje. A Rede Globo que nos deu Chico Anísio, Jô Soares, Os Trapalhões. Olhem no passado, em retrospecto, esses programas. O que viraram? Todos eles seriam cancelados hoje. O próprio os cacetos, eles deram entrevista. Extremamente ofendidos. Se você cria uma sociedade em que todo mundo se sente permanentemente ofendido pela linguagem, pelo olhar, pelo gestual, e o humor é uma percepção dessa caricatura de um sentido absoluto de vida, então ela faz troça de trejeitos físicos, de ideias, de ideais, de palavras, de maneiras, e se todo mundo se percebe caricato, isso cria até um sentido de comunhão. O humor, nesse sentido, que é subversivo e cruel às vezes, ele cria uma comunhão social. Aí você faz uma asepsia no humor. Aí você cria o quê? Como se fosse uma prisão de ventre entranhada de todos os instintos mais primários que são exatamente subjugados, que são proibidos, que são censurados, torcidos. E aí você cria uma sociedade de monstros ressentidos. Tá vendo? O cerceamento da linguagem, em última instância, ele não só cria pessoas assépticas, ele cria pessoas monstruosas, que viram verdadeiros carrascos. Se eu não posso pensar isso, se eu não posso fazer isso, ninguém mais pode fazer. Então eu vou ser um justiceiro. Sim. E o justiceiro, na verdade, é um carrasco, é um inquisidor cruel. Ou seja, começa na linguagem e termina na ação. E termina numa ditadura subliminar de uma... Termina ligando para denunciar os próprios parentes, né? É uma estase. Isso aí. Nessa